Esta foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com a alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados. Irmãos em sofrimento presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando. Socorre-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam. Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorro-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital. Há uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendi a orar e, nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei em existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que, socorridos, estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas. Não cometi crimes, tão comuns entre os toxicômanos, e busquei logo um socorro. Senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero, no futuro, ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi para meu sofrimento, minha agonia. A cocaína. Só ansiava, desesperado, por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim. Oscar falou, sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós, que, por certo período, o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor, ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem às vezes os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados. Não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos
e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido, o mau uso é que é condenado. Quietamo-nos, por momentos, achando que podia nos elucidar mais. Bondosamente Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e há os necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades, e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e com coragem realizar nossa transformação, ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa, que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem do corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais. Não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer e também aprender a ser útil e a servir. Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando. Lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos,
feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis, e eles só veem os que vibram igual a eles, e a matéria. Não paramos. Logo na entrada, escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo. Arthur explicou. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros.